Pastor Antônio e a pastora Geni são um casal muito especial. Um casal que eu denomino como um presente de Deus para a minha vida, para a vida da minha família, mas também como um presente de Deus para a vida da comunidade Batista Maranhão. Eles fazem um trabalho poderoso e maravilhoso, e eu diria singular, ali em Vargem Grande, no Maranhão, cidade do propósito de Deus. Um trabalho muito lindo, um trabalho de conquista da cidade, um trabalho de desafios, como é o desafio de Manaus, cada cidade, cada estado, cada município com os seus desafios, e eles são muito peculiares. Mas esse casal abandonou uma condição boa, numa das melhores cidades do Brasil, com casa própria, uma condição e uma igreja boa, abençoada, uma igreja crescente, não é? Para ir para uma cidade que Deus colocou no coração deles. Algo muito forte que Deus colocou no coração deles, eles vão falar com mais detalhe, para estar ali no meio, e eu vou usar essa palavra, e talvez essa seja a palavra que melhor define, para estar no meio dos esquecidos, socialmente, dos esquecidos pelo governo, dos esquecidos pelos empresários, dos esquecidos pelas pessoas, e talvez esquecidas até por elas mesmas, porque perderam, em alguns casos, a esperança em si mesmas. E eles foram para lá, levaram o amor de Jesus. A cidade tem sido movida, a cidade tem sido impactada, mas o mais interessante, amados, não é a cidade estar sendo impactada somente, mas é que os amigos dele, as igrejas amigas, os pastores que conhecem eles, têm feito caravanas, têm levado igreja para ir para lá para conhecer o trabalho. Ali eu tenho certeza que eles já despertaram missionários para o Brasil e para fora do Brasil. Eu sei que ali muitas pessoas foram despertadas. Lá médicos vão dar dias de trabalho, os enfermeiros vão entregar férias. É uma coisa assim louca, não tem uma explicação. Se você falar, pastor, qual é a explicação para isso? Cristo e seu imenso amor. E corações, né, renegados, abdicados, entregues totalmente a Ele. Eu quero chamar aqui o pastor Antônio e a pastora Genide, ele vai falar um pouco mais dela. É uma amiga, pessoa muito querida. Dá uma salva de palmas, Senhor Jesus, pela vida deles. Você pode olhar para esse casal e para o ministério dele, você que é comunidade Batista Maranhão, e usar a frase com muita competência e com muita gratidão no seu coração: eu faço parte disso. Porque a igreja, a sua comunidade, investe nesse trabalho lá. Investe com alegria, investe com gozo, é o dinheiro melhor investido, porque cada centavo é transformado em almas salvas. Isso é algo tremendo, amém? Graça e paz a todos. Boa noite. Quem está feliz, fala amém. Amém. Graças a Deus, querido, é um privilégio estar aqui nessa casa, igual o pastor Gerson colocou as palavras. Nós fazemos parte, amamos vocês, vocês estão conosco na missão. Minha esposa, nós estamos há 32 anos casados, completamos agora dia 11 de janeiro. E se for para casar, eu caso de novo com ela. Temos 2 filhos, o Lucas, o Mateus. Pastor Lucas assumiu a igreja aqui em São José do Rio Preto. E nós fomos para o Maranhão. Foi um desafio, porque em 2020 estava na pandemia. E naquele momento, nós fomos, o Ribamar mandou um vídeo mostrando a situação do estado do Maranhão e daquela região. E nós fomos visitar. E chegamos lá, visitando, mais de 100 pessoas veio congregar conosco, batizamos 8 almas, mas na volta a ficha caiu. Voltando de carro, 3 dias de viagem, eu falei, meu Deus, eu fiz uma loucura. Batizei 8 pessoas, mais de 100 pessoas veio congregar. E agora, quem vai cuidar desse povo? Eu estou dirigindo e falando isso, pensando nisso, só pensando, não estava falando. E a minha esposa estava do meu lado. Ela falou assim, Antônio, e esse povo que ficou?
Quem vai cuidar desse povo? E quando você não sabe a resposta para a mulher, joga para ela. Eu falei assim, boa pergunta, minha filha. Quem vai cuidar desse povo? Ela falou, eu sei quem vai cuidar. Eu e você. Eu falei, a igreja de São José do Rio Preto. Ela falou, tem 3 pastores para cuidar. Eu falei, nossos filhos. Ela falou, estão casados. O último apelo era a neta que tinha acabado de nascer, a Maria Lívia. Eu falei, a nossa neta acabou de nascer. Ela falou, tem um pai e a mãe para cuidar. Não tinha mais escape. Pronto, o último escape foi a neta. Eu falei, então nós estamos fechados. Vamos para a Vargem Grande. Querida, era um desafio muito para ela. Nós estávamos na nossa casa própria. E tem a zona sul de São José do Rio Preto. E tem um condomínio fechado chamado Jardim da Paz, o cemitério. Eu já tinha comprado o terreno. Eu pensei que eu ia morar num condomínio fechado. O Jardim da Paz. E ela pegou e falou assim, ó, então nós estamos fechados, vamos mudar. E mudamos em janeiro. A casa tinha várias plantas, ela gosta muito de planta. Mais de 40 vasos, se não estiver enganado, era 47 vasos, e ela fala com as plantas. Eu já falei aqui, tem dia que eu quero ficar dentro de um vaso grande assim, para ela olhar e começar a dizer assim, você está lindo demais, que ela fala para as plantas que está linda. Olha que coisa bonita. Eu disse, minha filha, eu vou ficar no meio das plantas para você falar esse negócio aí. Então, querido, e foi um desafio para ela, deixar tudo isso. Uma casa onde de uma sala para outra tinha um aquário, que era a divisão da casa, de uma sala para outra. De 60 por 1,5. Não? Era o sonho dela. E deixar tudo, e nós fomos para São José, lá para Vargem Grande. Chegamos lá, querido. Durante 60 dias, a nossa mesa de jantar era uma caixa de papelão. E nós tirávamos vídeo, foto e mandava para os meninos. Alegre, feliz. E por isso que eu quero falar hoje acerca de vivendo o propósito de Deus. E aquilo que ele foi passando, e um dia ela olhou assim também e falou assim, olha, o fogão, 2 bocas e só uma que funcionava. Ela falou assim, não pode continuar cozinhando dessa maneira. Falei assim, então vamos na loja lá para você olhar o fogão. Qual que você quer? Mas tem dinheiro? Eu digo, não tem, mas fala para Jesus qual o fogão que você quer. E nós fomos para a loja. Chegamos lá, ela olhou o fogão, R$1.400, é isso. E aí eu digo, já mostrou para Jesus, vamos embora. Querido, naquele mesmo dia, à noite, pastor Carlos Buch, pastor Gerson conhece, muitos irmãos conhecem, um alemão, ele mandou uma mensagem para mim, pastor, o senhor olhou a sua conta esse dia? Eu digo, olhar para quê? Não tem dinheiro. Ele falou assim, eu depositei R$1.500, não é para o projeto, não é para a igreja, é para você, para o senhor e a pastora Geni. Eu digo, ó, minha filha, o dinheiro já está na conta, já tem 3 dias para nós comprar o fogão. Não? A caixa de isopor era a geladeira. E um dia ela falou assim, ó, está perdendo coisa, não tem como guardar nada nas caixas de isopor. Eu digo, então vamos na loja olhar a geladeira. Mas tem dinheiro? Eu digo, minha filha, não tem, mas Jesus tem que saber o que você quer. E nós fomos lá na loja. Querido, isso eu falo só para crente. Quem é crente aqui faz muito barulho. Pode glorificar o nome de Jesus, é para crente. Que nós chegamos na loja, olhamos a geladeira e falou assim, é essa, R$3.400. Rapaz, você vai levar? Eu digo, não, vou levar, mas depois eu volto. A gente fala assim, animado, que depois vai voltar, estufa até o peito, assim. E voltamos. No outro dia de manhã, querido, bateu no portão lá de casa. Ainda morava em outra casa. Quando bateu no portão, o rapaz falou assim, aqui que mora o Antônio Hilton Oliveira Santos. Eu digo, sou eu. Desce aqui, ó. Que desceu o quê? Uma geladeira, mandaram entregar uma geladeira aqui. Não? Só para crente, querido. Não? Deus quer saber o que é que nós precisamos. Não? O que essa igreja sonha, Deus vai fazer quando nós declaramos. Não? A nossa casa, antes, quando nós decidimos ir para o Maranhão,
Pastor Gerson, acredito que vai lembrar, muitos que oraram aqui. Um dia eu falei para minha esposa, ainda em São José do Rio Preto, aonde nós vamos morar? Ela falou, nós não compramos um terreno para o projeto lá? Compramos. Nós faz uma tenda e coloca o Corolla dentro da tenda e nós mora dentro do carro. Eu falei, então tá bom, então nós moramos dentro do carro. No outro dia de manhã, estava no centro de São José do Rio Preto ainda, o pastor Gerson me ligou. Pastor Antônio, o senhor está em casa? Eu digo, não. Quando você chega na sua casa, eu queria conversar com você e a pastora Geni, numa chamada de vídeo. Eu cheguei em casa, o pastor Gerson quer conversar conosco. E aí eu liguei em chamada de vídeo, e ele falou assim, pastor Antônio, eu e a Manaim, nós estávamos orando para Deus dar direção, como nós íamos abençoar a vida de vocês no Maranhão. E o Espírito Santo falou. E eu lembrei de Atos. O Espírito Santo falou. Nós vamos pagar o aluguel de vocês. Enquanto vocês morar no Maranhão, a igreja Manaim vai pagar o aluguel de vocês. Ainda falou assim, arruma uma casa boa, uma casa grande. A nossa casa, ela tem 4 quartos, todos com ar-condicionado. 3, quando as pessoas vão, tem o quarto, as pessoas, receber as pessoas. Agora tem um quarto lá que ninguém dorme, que é o quarto que eu rolo com o Espírito Santo da madrugada, é meu e dele. É o lugar onde o secreto, local onde eu entro descalço, lá tem a bandeira do Maranhão, a bandeira do Brasil, a bandeira de Vargem Grande, que é o lugar da intercessão. É o local que Deus preparou aquele quarto. O dono daquela casa, ele falou, pastor, tem um quarto menor. Aquele quarto não sabia, e veio uma coisa em mim para me colocar um ar-condicionado naquele quarto. É o quarto da oração, é o quarto do secreto. Então, querido, isso só Deus faz. E a alegria, cada um de vocês fazer parte. Nós estamos lá, graças ao Deus que nos enviou, que nos escolheu, e através da vida de vocês. Vocês fazem parte. Você que ainda não foi no Maranhão, que vai, em nome de Jesus, algo que Deus está fazendo lá, vocês fazem parte, de cada momento. A minha esposa vai orar por essa igreja e falar aquilo que Deus tem falado com ela. Essa camiseta mesmo aqui é uma camiseta profética. Não sei se o pastor Gerson lembra. O Roque, ele é um desenhista profético. Ele não conhecia o projeto, ele viu falar. E ele desenhou lá no bambu, ou então os pastores, essa mão, derramando sangue se tornando em água, fechando aonde era seco. O seco no Maranhão não é falta de chuva. É a idolatria, a pobreza e a miséria que está na mente. E esse sangue derramando em água combina toda essa sequidão. E as 2 crianças indo em direção à mão. E ali é o mapa do Maranhão. Uma nova geração indo em direção da mão para sair da miséria. E tem do lado o logo, ele não sabia do logo do projeto, que é essa plantinha. A plantinha nascendo, uma nova história, um novo tempo. E essa plantinha está crescendo cada dia. E vocês fazem parte desse crescimento. Louvado seja Deus. Aleluia. Que lindo, amém. Graça e paz, boa noite a todos, amém. Que lindo, né? Que bom que estamos mais um momento precioso, né? Na presença do nosso Deus, também os que estão nos acompanhando nas redes sociais, também por esse privilégio, essa honra de estar aqui nessa noite com vocês. Como eu falei de manhã, né? A gente fica muito grato ao nosso Deus, ao nosso Pai, por ter conhecido o pastor Gerson, a pastora Gisele, que é um paizão, a mãezona que cuida de nós. Nós estamos cuidando de pessoas porque eles estão cuidando da gente. E esse amor, ele tem cada dia crescendo, né, no meu coração, creio no coração do meu esposo, que não fosse também, talvez ele até dizia, não, vamos sair daqui, vamos voltar, né? Mas a gente fica muito feliz, muito grato, porque a gente sabe que vocês fazem parte.
vocês nunca foram lá, mas eu creio que em nome de Jesus, a gente aguarda vocês de braços abertos, que é um povo alegre, um povo acolhedor, povo do Maranhão, é um povo feliz, mesmo eles sendo pobres, dizer assim na maneira, no sentido de falar, né, como o pastor falou, nem tanto é pobre materialmente, mas é a mente deles. Eles só me dá, entendeu? Mas não tem exposição para nada, assim, para dizer, para reproduzir. E isso a gente tem visto muito no Maranhão. E eu creio que em nome de Jesus vocês já estão convidados para estar lá com a gente lá. Vai ser muito bom. Vocês vão conhecer coisas que vocês vão pensar assim, meu Deus, é Brasil? Talvez a pessoa saia daqui e vai para a África, né, fazer uma missão e tudo, mas no Brasil existe uma África. Não sei se vocês conhecem o apóstolo Amauri, ele trabalha há muitos anos na África, o pastor Luiz também, de Rio Preto. Eles mesmos depararam com coisas que não existem na África. É pior do que a África. E eu peço em nome de Jesus que vocês, entendeu, já são... entendeu? Intimado para estar lá com a gente, tá bom? Em nome de Jesus, vocês vão ver, entendeu? Que vocês fazem parte dessa obra linda que nós estamos lá. Eu creio que em nome de Jesus não é só pela gente, mas sim pela graça do Pai e pelo vocês também estão orando com a gente, né? Orando por nós e também nos ajudando também, né? Que não queira, o pastor Gerson tem semeado tanto na nossa vida, na vida do projeto. O pastor Antônio comentou, né, sobre geladeira, fogão e tudo, mas ele esqueceu da máquina de lavar, né, pastor Gerson? Esse casal lindo aí me presenteou com a máquina tão... Eu nunca tinha usado uma máquina daquela, eu fiquei perdida para usar aquela máquina. Tanto, entendeu? Como Deus tem nos honrado, tem nos abençoado, porque nós estamos fazendo não para nós, mas sim para o Pai. Para aquele que é o nosso Criador, né? E Ele, quando nós fazemos para Deus, fazemos para o Senhor, com certeza Ele nos honra, né? Prepara pessoas para nos abençoar. Eu quero, em nome de Jesus, se coloque de pé, em nome do Senhor. Vamos orar, abençoando também nessa noite, o pastor vai ministrar a palavra no nosso coração, aos que estão nos acompanhando também. Eu creio que nessa noite Deus vai falar fortemente no nosso coração, como já tem falado. Eu sempre falo, né? A igreja Manaim é acampamento dos anjos, já fala, né? A igreja Manaim, acampamento dos anjos, tem anjos voando em nosso meio. Aleluia! Glória a Deus. E vamos orar em nome do Senhor. Fecha teus olhos, Pai. Eu quero em nome do Senhor, Pai amado, te agradecer por esse momento tão lindo, tão precioso, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor continue abençoando essa igreja, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós declaramos que a cada dia, Pai, que o Senhor venha trazer graça, que o Senhor venha trazer força, Pai, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha trazer um novo para essa igreja, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor tem coisas lindas, coisas preciosas para entregar para cada um deles, Pai, para suas famílias. Meu Deus, toma nas tuas mãos, Pai, que o Senhor venha falar fortemente em vossos corações nessa noite, através da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Continua, Deus, fluindo este lugar, Pai. Meu Deus, nós já podemos sentir a glória do Senhor, Pai, se manifestando sobre este lugar, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aplaude ao Senhor bem alegre. Aleluia. Mais forte para Jesus. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Eu quero conversar com vocês, não é pregar. Eu vejo assim Jesus contando história, conversando com as pessoas. Eu gosto de relatar que Jesus conversava com as pessoas. E eu quero conversar com vocês hoje à noite acerca de vivendo o propósito de Deus. Porque talvez nós falamos de propósito. Existe até livro de igreja com propósito. Existem muitos livros de autoajuda. E nós não queremos autoajuda, nós queremos ajuda do alto, do céu. E definir o propósito da nossa vida aqui na terra. Talvez nós temos um propósito da empresa, da família.
A gente faz algum tipo de planos para a família, mas e o propósito de Deus na nossa vida? Qual o propósito nós estamos vivendo aqui na terra? Abra aí a sua Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1. Quando Deus fala assim muito claro com Abraão, ainda não era Abraão. Olha o que o Senhor diz, muito claro. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Nós fazemos parte desta promessa. Mas o mais importante não é a promessa só, é cumprir o propósito. Abraão viveu no propósito que Deus tinha para a vida dele. Agora a pergunta para nós nesta noite, a pergunta é: para que eu estou na terra? Ou por que eu estou na terra? E isso é uma interrogação, uma pergunta, porque muitas vezes você que está me assistindo, você que está aqui nesse prédio, começa a analisar e pensar qual é o propósito que você está vivendo. Muitas vezes a pessoa fala assim: eu tenho minha empresa, eu estou trabalhando. E dos propósitos, quando eu olho para o propósito de viver no propósito de Deus da nossa vida, adoração. Eu estou para adorar. Eu estou no propósito de Deus para ser um verdadeiro adorador. Adoração, comunhão com os outros, viver uma igreja de comunidade, isso é importante. Discipulado, quando eu falo discipulado, não é só cuidar de uma pessoa, é você ganhar aquela pessoa e caminhar com aquela pessoa, para aquela pessoa saber para onde vai. Para mim isso é o discipulado. Serviço, quando eu falo serviço, eu não estou só falando de um serviço voluntariado na igreja, mas o nosso serviço também material. E quando fala serviço, querido, voluntariado, eu fui assim surpreendido, e um choque, e também alegre do que eu vi hoje de manhã, quando o pastor Gerson me levou no novo templo, no novo prédio, que está sendo reformado. E eu entrei em tanta sala, em tanto lugar, porque quando você pensa em uma igreja, o que você pensa? Você pensa num barracão, num salão. Mas quando você vê uma igreja que está pensando no futuro, em preparar as pessoas, é tanta sala. Eu achei bonito, irmão, quando falou tem sala até para quem não quer fazer nada. De tanta sala que tem. Essa sala eu não quero nem entrar nessa sala. Fazer nada. Mas tem tanta sala, tem até essa sala. E aí eu começo a olhar, querido, tudo preparando para a pessoa, para viver o quê? No propósito de Deus. Não é mais do que isso. E eu fiquei ali meditando com uma rainha de Sabá. Quando ela chega, ela olha, ela não ficou admirada tanto com a sabedoria de Salomão. Ela ficou admirada quando ela viu os copeiros, quando ela viu a mesa, quando ela viu os bastidores de Salomão. Falou assim: meu Deus, olha como esse pessoal veste. Olha como é que eles tratam uns aos outros. A rainha ficou admirada. E eu tive o privilégio de ir mais o pastor Gerson e junto com o pastor Felipe orar antes de declarar já aquele local, o local da mudança, o local que está sendo alugado. Nós já declaramos que ali vamos comprar em nome de Jesus. Quem crê aí, levanta a mão para o céu. Então vira para a pessoa teu lado e assim: prepara o dinheiro, que já está na tua mão já o dinheiro. Prepara o dinheiro aí já. Prepara o dinheiro, isso. E acontecem umas coisas doidas, querido. Não? Deus faz.
Então, quando eu olhei tudo aquilo, querido, eu vi assim, o propósito de Deus. E vivendo o propósito de Deus, quando nós olhamos isso, querido, nós olhamos que nós estamos terminando um círculo. Nós começamos a década, 2020, e agora estamos em 2023 terminando um círculo. Por quê, pastor? Porque nós vamos entrar em um círculo de 7 anos. Faz a contagem aí. 2024 até 2030, 7 anos. Mas ninguém fala, ninguém está comentando nas redes sociais o que vai acontecer em 2026, 2028, 2029, não. O comentário é o quê? Agenda de 2030. Agora o importante é quando termina um círculo. O que acontece quando está terminando um círculo no mundo espiritual? Deus nos dá o direito de nós fazer o quê, pastor? Não é imprensar Deus na parede. É dizer assim, pai, está terminando um círculo. 10 anos, passou 7, chegou 10 anos. O que eu não consegui nesses 10 anos? O que eu perdi? Ou tomei algumas decisões erradas? De 10, Deus faz 1 por 10. Em 1 ano você vai recuperar os 10 anos. Mas isso não é para o ano que vem, é até o último dia desse ano, até o dia 31 de dezembro. Quem toma posse, querido, recebe. Deus vai restituir antes de começar outro círculo. Igual o pastor Gerson falou aqui, a igreja está vivendo um tempo de avanço e de crescimento, mas de guerra, de luta. Porque não existe vitória sem batalha, querido. Precisamos dizer assim, o que vai acontecer para que nós possamos orar e entrar em uma comunhão. Eu quero falar a primeira parte da mensagem. Quem vive no propósito de Deus, permanece. Quem vive no propósito de Deus, permanece. Quantas pessoas que começaram e não continuaram? Quantas pessoas que receberam uma palavra, foram tão abençoadas, e aí a gente olha que aquela pessoa não está mais caminhando, andando conosco. Estava em um propósito, mas não permaneceu. Você já deparou com algum momento que o Facebook lembra você 5 anos atrás? Esse dia o Facebook mandou assim, 9 anos atrás, eu olhei assim, eu disse, rapaz, como eu era feio 9 anos atrás? Então, querida, vocês dão risada porque mudou mesmo, né? Então, quando a gente olha, mas a gente olha também o momento que a gente fala assim, e aquela pessoa que estava aqui e não está mais? Faltou permanecer. E eu guardo para mim essa frase. Quem permanece tem história para contar. Ou só quem permanece pode contar história. Tem muitas pessoas que não tem mais história para contar, porque não permanece. Aí quando você permanece, você tem história para contar. E quando você permanece, olha o que Deus dá para o homem que permanece. Gênesis capítulo 13, versículo 15. Olha o que Deus fala para Abrão. Porque toda essa terra que você vê, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Mas para essa conquista, eu preciso permanecer. E aí quando fala permanecer, Jesus, ele dá um exemplo tão lindo, que marca a vida da gente, porque em 7 versículos, Jesus ele repete esse verbo 11 vezes, permanecer. E só em um versículo ele fala a mesma palavra 4 vezes. O tanto que é precioso e é necessário nós permanecer, por isso que Jesus repetiu tantas vezes. Evangelho de São João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Olha o que diz. Estais em mim e eu em vós. Capítulo 15, versículo 4.
Aqui na tradução, isso. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Tem outra tradução? Olha o que diz, vou ler aqui na minha tradução. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto sem mim, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Jesus falou muito claro, 4 vezes assim, vocês precisam permanecer em mim e eu em vós. Se não permanecer, não dá fruto. Tem pessoas que começam tão bem, mas não permanecem. E a maior vitória é permanecer. Sabe aquela pessoa que ele vai com tanta velocidade e daqui a pouco para? E tem aquela pessoa que vai lento, mas ele chega até o final. Muitas pessoas que vai com velocidade cansa muito rápido. E o importante é permanecer. E aí você permanece, você conta a história. Quando Jesus fala isso, ele está declarando a importância de permanecer. Quando nós olhamos isso, querido, existe também um filme que se repete mais no meio dos cristãos. A boa parte dos cristãos, ele quer ficar só como figurante. Não, só no meio da multidão, de que diz assim, não, eu quero fazer parte. Querido, a terra, o mundo, quando eu entendo, eu estou vivendo no propósito de Deus, eu não estou só no meio da multidão, eu faço a diferença no meio da multidão. E é isso que Deus escolheu você, para estar nesse lugar. Você que está me assistindo, Deus tem um propósito na vida sua. E é por isso que você está ouvindo essa palavra. Quando nós entendemos isso, querido, que você não é só um figurante no mundo, mas foi chamado para ser um protagonista. Foi para isso que Jesus te chamou. Mas aonde? Aonde você passa. Porque você carrega a presença dEle. Quando você está vivendo no propósito dEle. No propósito de Deus. Segundo lugar, querido. Quem vive no propósito de Deus, não importa a diversidade. Tem pessoa que fala assim, pastor, mas eu estou indo para a igreja. Mas eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Mas, na verdade, quando vem a adversidade, quando vem a circunstância, a pessoa fala assim, não, eu vou parar. E a gente sabe que os obstáculos, eles não são feitos para a gente parar, para a gente saltar. É para a gente passar de fase. Claro que tudo tem a sua dificuldade. A goteira, quando está na casa do vizinho, não afeta você. Mas quando a goteira bate dentro da sua casa, aí você sente. Aí é diferente, querido. Você chega na casa dos outros, não, é só arrumar ali, sobe lá, arruma até o telhado, acaba a goteira, é fácil falar. E quando chega na sua casa? É muito fácil apontar e dizer assim, faz isso e aquilo. Mas quando bate na sua casa, no meio de tanta dificuldade, querido, igual a minha esposa colocou, eu nunca lembro da máquina de lavar, mas ela lembra, né? Que ela usa. Quando nós estávamos no Maranhão, a goteira, mesmo longe, caiu dentro da minha casa. E eu tive alguém que orou comigo e me deu uma direção, o pastor Jesse e a pastora Gisele. Querido, nós precisamos de pessoa que vai apontar como arrumar a goteira da casa. Nós precisamos. Porque dói. E muitas vezes é tão fácil, mas você está dentro da casa, a goteira está dentro da sua casa, você fica apavorado e não sabe como arrumar. E apontar na casa dos outros é fácil. Quantas dificuldades de famílias que já chegaram para mim, a pastora Jani. A gente tem 35 anos andando nessa jornada. Com 18 anos, Jesus me chama. E estou com 53 anos. É mais tempo na presença de Deus do que fora. Eu não sei o que é passar assim um mês sem participar da ceia. Nunca desviei. Não. Então, querido, e tantas dificuldades que a gente ajudou a família, mas quando bate na casa da gente, parece que a gente não sabe o que fazer.
E muitas vezes eu estou falando com pessoas que nessa noite tem alguma goteira batendo dentro da tua casa, em algum sentido da sua vida. Mas vivendo no propósito de Deus, Deus vai colocar pessoas que vai te apontar como arrumar aquela goteira da casa. Não? Aonde está chegando aquela goteira? E quando nós entendemos o propósito de Deus, querido, não tem a diversidade, aí a gente olha para um homem chamado Neemias. Neemias tomou uma decisão, por quê? Ele viu o propósito, ele que viveu o propósito de Deus. Ele recebe a notícia, ele pergunta: vocês que estão vindo de Jerusalém, como está Jerusalém? E um já dá a notícia, ó, lá a pobreza é grande, os muros foram derribados, fogo queimou todo o muro, está tudo destruído, e os que estão lá estão na pobreza, na miséria. Neemias faz uma oração, chora, mas depois ele engole o choro. Tem pessoa que está vivendo uma vida de vítima, não engole o choro, porque não quer viver no propósito. Neemias engole o choro e toma a decisão de ir para Jerusalém, restaurar os muros de Jerusalém. Mas tinha diversidade, querido. Tinha as dificuldades para Neemias restaurar os muros. Tinha um desafio. Lê comigo Neemias capítulo 6, versículo 2 até o versículo 4. Que diz assim: Sambalate e Gesem mandaram a seguinte mensagem: venha, vamos encontrar num povoado da planície de Enom. E eles, contudo, estavam tramando-lhe fazer o mal. Por isso enviei-lhe um mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto, uma grande obra, e não posso descer, porque vai parar a obra que encontrei-me com vocês, se eu for encontrar com vocês. E eles me mandaram 4 vezes, diga comigo, 4 vezes, a mesma mensagem. E todas as vezes eu dei a mesma resposta. Querido, era uma oportunidade para Neemias parar. Tem pessoa que na primeira diversidade, na primeira luta, ele sai do propósito. Eu e minha esposa, chegou um momento que nós estávamos enfrentando uma dificuldade tão grande, como diz no Maranhão, uma dificuldade medonha. Medonha quer dizer grande. Vou traduzir para vocês. E ali, o irmão ligou para mim e falou assim: pastor Antônio, se você está passando luta, dificuldade, você e a pastora Geni, continua aí. Mas se você não estiver passando nada, arruma a mala e vem embora. As dificuldades, querido, ela não faz nós parar, ela faz você amadurecer. Guarda isso. Tem pessoa que a primeira dificuldade no casamento fala assim: o amor acabou. Primeira dificuldade. E não enxerga que as dificuldades é para aumentar o amor. E aí você entra no propósito. E quando nós olhamos aqui Neemias, ele poderia. Foi 4 vezes. A mensagem chegava: para aí do projeto, sai desse muro, desce desse muro e vamos conversar. Eles estavam tramando fazer algo contra Neemias. Neemias tomou a decisão, querido. 52 dias os muros estavam edificados. E a Bíblia nos fala que o povo olharam, as nações, reconhecendo que tudo aquilo que aconteceu é porque Deus estava com Neemias. Tudo que está acontecendo em Osasco, aquela grande obra ali, é porque Deus está com vocês. Senão não faria nada. Eu acho que vocês não ouviram. Tudo que está acontecendo ali é porque Deus está com vocês. Senão aconteceria, querido. Agora nós precisamos enxergar. Será que Abraão, ele viu a promessa? Não, ele cumpriu o propósito.
tem coisa que nós não vamos ver. E tem coisa que nós vamos ver. Ele creu, a Bíblia fala que ele creu pela fé. E cumpriu o propósito. A maior vitória de um homem, de uma mulher, querido, é cumprir o propósito. Nós não podemos guardar para nós dizendo assim, o que eu estou passando isso, levar como vítima, é por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Esquecer que tudo que você está passando é por as suas próprias decisões. É algumas decisões que você tomou. E é por isso que você está passando. Mas isso não faz você sair do propósito. Porque se você entender, querido, o propósito, tudo muda na sua vida. Quem está entendendo, fala amém. Terceiro ponto, querido. Viver no propósito de Deus é terminar bem. Não importa como você começou. O importante é como você vai terminar. A gente olha para a Bíblia, tem homens que começaram tão bem e terminaram tão mal. Vou dar o exemplo de Salomão. Pensa num cara que desde criança, a sabedoria de Salomão, começou tão bem e terminou mal. Um cara que começou tão bem e terminou mal foi Judas. Como Judas começou tão bem? Ele era um discípulo tão precioso que ele que cuidava das finanças, o dinheiro era com ele. Ninguém coloca na igreja ou na sua empresa, você não coloca um bandido sem vergonha para tomar conta do dinheiro. Não é verdade? Você coloca uma pessoa de confiança. Ninguém fala assim, essa pessoa não presta, na minha empresa eu vou colocar para tomar conta do dinheiro. Você vai colocar uma pessoa fiel. E terminou mal. Tão importante, querido, viver no propósito é terminar bem. E nós olhando, quando nós falamos de terminar bem, nós lembramos de Daniel. Daniel, desde jovem, vocês sabem a história, quando é levado cativo para a Babilônia. Mas mesmo jovem, ele rejeita todos os pratos, porque ele queria viver no propósito de Deus. E quando você olhar os últimos versículos do livro de Daniel, vamos ler no capítulo 12, o versículo 9, o versículo 10. Ele declara, Daniel, ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas, lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios, e nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. Os sábios vão entender e viver no propósito. Versículo 13, agora o último versículo. Olha o que diz. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final do dia, você levantará e receberá a herança que lhe cabe. Ele terminou bem, Daniel, querido. Ele terminou recebendo uma palavra porque ele cumpriu o propósito. Aí nós olhamos também de um homem que teve tanta diversidade na vida dele, Paulo. Paulo teve tanta diversidade, tantas lutas. Paulo, ele não desistiu do propósito. E vocês sabem o final da carreira de Paulo. Ele dizendo assim, acabei a carreira, mas guardei a fé. E agora estou preparado para receber a coroa. Porque ele viveu no propósito. Quantas pessoas que estão de domingo a domingo na igreja, ou estão em tantas conferências, mas não entendeu ainda o propósito para viver na terra. E esse propósito, desde o momento que você foi chamado, e você não foi só chamado, você é escolhido. Você aceitou, o Senhor purificou, como falou para Daniel, você batizou, você foi chamado e começou a frequentar uma célula, um EC, você começou a se envolver no ministério. Querido, um dos maiores sinais que eu vejo na vida do homem é quando ele entende esse propósito, ele começa a se envolver.
Porque lá no mundo, muitas vezes nós éramos envolvidos com tanta coisa, querido. E quando nós chegamos na igreja, no lugar de nós se envolver, nós se prendemos, nós se isolamos. E o isolamento, ele leva o que nós? A depressão e a tristeza por não viver no propósito. Quando vivemos no propósito, querido, é uma alegria. Jesus, desde o nascimento de Jesus, ele entendeu tanto o propósito do Pai. Você não vê hora nenhuma Jesus falando assim, meu Deus. Jesus falava, meu Pai. Esse carinho, esse amor de assim, meu Pai. E ele fala ainda assim, o nosso Pai. Pai nosso que estás no céu. Ele inclui você e eu com esse carinho de nós ter Deus como um Pai. Agora ele mostra para o seu discípulo, quando ele encontra aquela mulher samaritana, ele compreende tanto o propósito. Abra aí a sua Bíblia, lê comigo. João capítulo 4, versículo 32. Olha o que Jesus fala. João 4, 32. Mas ele lhe disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Versículo 33. Então os seus discípulos disseram, uns aos outros, será que alguém trouxe comida para ele? Próximo versículo. Versículo 34. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus estava vivendo debaixo de um quê? Cumprindo o propósito de Deus aqui na terra. E ele fala muito claro para os seus discípulos. Por que ele estava falando isso? Os discípulos saíram para comprar comida, não trouxeram ninguém. Mas não trouxeram ninguém mesmo para ouvir o mestre falar. E aquela mulher samaritana entendeu o propósito. Aquela mulher traz, não é uma pessoa, ela traz a cidade inteira para encontrar com Jesus. E quando fala uma pessoa, traz uma cidade inteira, querido. Eu lembro da minha mãe, Filomena Lima de Oliveira Santos. Ela levou em uma noite 68 pessoas para a igreja. Como, pastor? Com aquele kisuke. Quem lembra do kisuke aí? Levanta a mão. Kisuke. Vocês são velhos igual eu, hein? Você lembra do kisuke? A moçada não levanta a mão. Aquele kisuke, não, vermelhinho, que colocava na água, ficava balançando assim, até com o dedo. Não? E colocava açúcar. E ela fez o kisuke de morango. Pão sem manteiga, porque não tinha manteiga lá em casa. Aquele pão seco. E aquele povo comeu. E quando terminar de comer, a minha mãe falou assim, agora vocês me seguem. Meu filho vai pregar hoje. Qual é a mãe que não quer ver a casa cheia para o filho pregar? Não? Tinha 5 bancos na igreja sem encosto. E foi chegando gente. E a minha mãe na frente. Parecia uma procissão. Minha mãe na frente e aquela multidão atrás dela. 68 pessoas. Não. Entendeu o propósito. Não. Quando entende o propósito, querido, enxerga o sobrenatural. Minha mãe, minha esposa lembra, nós em São José do Rio Preto, a nossa igreja era conhecida como a igreja do lado do bar, do inferninho. Tinha pessoa que tinha medo de chegar na nossa igreja, que tem dia que nós baixávamos as portas para fechar, porque o barulho entrava dentro com força do bar que era do lado. E a minha mãe falava assim, esse bar vai fechar e vamos comprar. Eu digo, minha mãe já está com Alzheimer já. Como é que vai fechar esse bar? E nós vamos comprar. A igreja entrando 10 mil reais e valia $500 mil. Querido, o bar fechou. O dono vendeu para nós pagar. Não? Quando faltava 120 mil, faltava na semana. Eu falei assim, no domingo, quinta-feira eu tinha que pagar 120 mil, estava faltando. Eu falei, vire para a pessoa ao teu lado, diga assim, falta só 120 mil. Todo mundo falou, falta só 120 mil. No outro dia um médico frequentando a igreja me ligou, pastor Antônio, falta quanto? Eu digo, só 120 mil. Ele falou, quarta-feira tem como nós tomar um café, 6 horas da manhã,
Lá no Rei do Pão de Queijo, pensa no lugar granfino. 6 horas da manhã, digo, tudo bem, 6 horas da manhã. Quarta-feira eu cheguei lá, faltava 10 para as 6, ele já estava sentado na mesa, me esperando. Tomamos café, ele falou, falta quanto, pastor? Eu digo, só 120 mil. Ele falou, a dívida é minha, eu pago. Ele pagou os 120 mil, querido, faltava. Querido, diante do propósito de Deus, Deus faz o impossível. Deus está tocando em você algumas áreas que Deus vai liberar até o último dia desse ano. Porque Deus vai fazer de 10 em um ano. Aí nós olha, Jesus deu essa instrução para os seus discípulos. E como é que Jesus termina? Jesus termina na cruz dizendo assim, está consumado, Pai. Está consumado. Cumpri o propósito. Agora eu entrego o meu espírito. Ele cumpriu o propósito, querido. E ele cumprindo o propósito, nós estamos debaixo de uma promessa dele. Então muitas vezes você está passando situação, é porque no meio da caminhada, você muitas vezes saiu de um propósito. Eu gosto muito de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia nos fala tão claro. Coloca para mim em versículo 13, 36. Olha o que fala sobre Davi, querido. Atos 13, 36. Tendo, pois, Davi servido no propósito de Deus na sua geração. E adormeceu e foi sepultado. Ele cumpriu o propósito na sua geração. Querido, nós estamos passando de uma geração. Tudo aquilo que você está fazendo vai depender do propósito de Deus que está na sua vida. Mas a pergunta é, você está na terra. Qual é o teu propósito para viver aqui na terra com Deus? O tempo está passando. E o que é que você pode fazer para Deus? Nós vamos assistir alguns vídeos. E nesses vídeos vai ter de uma mulher. Aquela mulher, o pastor Gerson, esteve junto comigo, a pastora Gisele, em frente ao terreiro dela. Durante 2 anos, nós íamos na casa daquela mulher e não tinha entrado dentro do terreiro. Conhecida como Mãe Domingas. E todo mundo chamava Dominga. Mas no momento que foi trazido qual era a identidade dela, como é o seu nome? Meu nome é Maria, não é Dominga. Quebrou aquele encantamento. Aquela mulher estava paralisada, ela correu dentro do terreiro, junto comigo, correu, curada. A mãe dela era cega, foi tratada na porta. O pastor Getro conversou com ela, orou por ela. A mãe dela passou a enxergar. Ela aceitou Jesus e aquele terreiro, ela está declarada, nós chegamos lá para nós quebrar tudo e se tornar uma igreja naquele terreiro. E em nome de Jesus, em novembro que vocês vão estar lá, vocês vão estar dentro do local aonde era das trevas, agora é da luz. E nós vamos assistir essas fotos, vídeo do que Deus está fazendo, que você faz parte dessa missão. Amém? Neste lugar, onde só havia trevas, agora chega a luz. Jesus chegou para reinar neste lugar. Esta senhora que trabalhava com coisas ocultas das trevas, agora entregou a tua vida, o teu coração, a tua alma para Jesus. E agora a transformação, a libertação, a cura chegou para este lugar. Este lugar onde que ao vale das sombras da morte reinava, agora reina a luz que é Jesus. Louvado seja Deus pela vida destes homens que têm trabalhado para levar o nome de Jesus para toda criatura. Louvado seja Deus. Bem forte para Jesus. Ela reunindo as pessoas, fazendo as células C dentro das casas.
abençoando em cada coração. Essa menina tem 16 anos, a Daniela, junto com a mãe dela. Venha curar, Pai, venha dar, Pai. Esse menino tem 12 anos. Está dando ensinamento para as pessoas. Ei, Glória! Você foi no impacto de missões agora, em 2023. Não vou me cansar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para ir. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios. Escolinha de futebol, projeto Terra Nobre. Aí toda a escola. Graça e paz, estamos aqui no Impacto Missões, ó. As crianças sendo ministradas. Estamos aqui com líderes do Brasil inteiro, da Igreja da Cidade, São José dos Campos. Obrigado, pastor Carlito Paz, pelo apoio. Olha, líderes também da igreja, pastor Cheto, pastor Diego. Olha aí, coisa linda. Ministração aqui da palavra. Apóstolo Mauri de Barretos. Olha aqui, ó. Palavra linda, sendo tocada aqui no interior, chamado Lagoa, região de Vargem Grande, cidade de Propósito. Graça e paz, bom dia. Nós estamos no bairro de São Miguel, nosso café com Deus. Olha aqui, você faz parte dessa missão do projeto Terra Nobre. Vou falar contigo aí agora. Como teu trono, vem lá, nós queremos te ouvir. Nesse momento, nós repreendemos toda paralisia. Que nós pegamos esta palavra de Jesus na nossa vida. Me libertou, agora posso cantar que ela do que eu tinha já passou. É uma nova história. Ele Estreita, a larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Amém? A porta espaçosa é a porta de Satanás. A porta espaçosa é a que aceita tudo.
Olá, meus queridos! Eu quero agradecer a todos por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente, não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é tudo de bom a quinta profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.